esse aqui é o nosso podcast sem categoria. Seja bem-vindo ao Sem Categoria. Aqui com o nosso astro da noite, ele que é o dono do programa hoje, junto com você, Rick San. E aí, mas sem deixar de dar aquele recadinho precioso, curta os nossos vídeos, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações do podcast Sem Categoria. Dá uma força pra gente, nós contamos com essa ajuda, nós precisamos dessa ajuda para continuar trazendo este conteúdo legal, bacana e cooperando com essa nova forma de evangelização. Mas vamos lá, não podemos parar. Ricardo, quem será que vai direcionar você? A próxima pergunta, quem será? Serei eu, mestre? Sei. Mas não serei eu. Será a Maria Angélica. Uhul! Ai. Então, Ricardo, eu queria escutar de você como a primeira pergunta que eu fiz foi em relação a se descobrir artista, e a segunda é referente a isso também, mas hoje, sendo um consagrado, como evangelizar sem falar? Como evangelizar com a sua arte? Como é para você? E como você sente os frutos? Como você toca os frutos dessa evangelização? Olha, eu vou começar usando uma frase de São Francisco, clichê, mas funciona. Se precisar, use palavras. Né? A nossa vida, assim como diz na carta do São João Paulo II aos artistas, ela é direcionada para o belo, né? E o belo vem do maior dos artistas, Deus, né? O maior dos criadores. E é mostrar, às vezes na simplicidade, a beleza de Deus. Não falando diretamente, mas às vezes a gente andando na rua, passa aquela borboleta, dá 3 voltinhas na nossa frente e vai embora. Né? Às vezes aquilo, para uma pessoa no decorrer do dia, não tem significado nenhum. Mas para quem tem uma alma artística, aquilo tem muito significado. A sensibilidade artística, numa evangelização, ela vem pelos detalhes. Né? Hoje, como consagrado, a comunidade, eu vejo o quanto Deus me fez aceitar a minha arte, né? Me fez ordenar, né? Colocá-la em ordem, não às vezes aquela coisa de você brigar com a sua arte, e também percebê-la na evangelização dos pequenos detalhes. Né? Eu olho muitas vezes para trás, né? Da onde o Senhor me formou, né? Aí eu volto na história da paróquia e coloco um detalhe a mais. Assim como quando a gente está entrando na comunidade, na própria fase do querigma, tem um livro muito fininho chamado Vós que dizeis que eu sou. E dentro dele tem um conto, né? Tem uma história que Moisés conta, no qual eu me identifiquei muito. Que é a história do vidro ressecado, dos cacos. Né? Eu me perguntava naquela época, o que eu estou dando para o Senhor uma vez que eu doei toda a minha arte? E estava vendo que estava doando cacos, que estava me ferindo e ferindo aqueles que estavam do meu lado. Foi então a decisão de me deixar reconquistar pelo Senhor. Né? Assim como a rede do pescador que precisa ser muitas vezes remendada para pescar peixes melhores, a nossa vida de oração
né? E nisso a comunidade é um tesouro, né? Pois nos dá uma vida de oração, né? Veio trazer esse remendo, né? Muitas vezes dos cacos que a gente doa e dá significado, um novo significado à minha arte hoje, né? Através de uma vida de oração, através de uma vida sacramental, através de uma vida também ordenada, não só artisticamente falando, mas uma vida devidamente ordenada, passa pela pessoa, né? Encaixa também naquilo que o Tadeu falou no bloco anterior. Muitas vezes a gente está tão descaracterizado devido a tanto personagem, tanto fantasma, ter vivido tantas coisas que não é você, que você se pergunta, Senhor, quem sou eu? E o Senhor vem com toda a calma, tirando camada por camada e mostrando, eu te criei para o amor, eu te criei para amar, eu te dei a arte para que você leve outras pessoas ao amor. Então hoje eu entendo como consagrado que uma vida toda levada à arte ainda não significa nada perante a tantos. Foi um evangelho dessa semana, que também me toca muito, há tantos terrenos a serem semeados, há tantas sementes do amor, da misericórdia de Deus que precisam ser semeadas. E aqui eu faço um adentro, se tiver alguém da paróquia Bom Jesus, se tiver alguém vendo esse vídeo, eu devo gratidão, pois eu fui formado não por uma paróquia qualquer. Muitas vezes a gente cai na tentação do consagrado de se esquecer de onde veio, né? A gente usa até aquela frase como fuga, da onde o Senhor me tirou. Quando, na verdade, é um gesto de gratidão. Gratidão, Senhor, por eu nasci numa paróquia. O Ricardo Artista nasceu de uma ação de graças de missa. E hoje, como consagrado, eu tenho muita gratidão pela minha origem, né? Por ter vivido tantas situações. E um fato curioso é que esse versículo mexe tanto comigo que me rendeu uma música que eu ganhei de presente da minha madrinha na época, né? Quando eu vi essa semana um casal de amigos cantando, né? Imediatamente eu repostei, coloquei no meu Facebook, chorando, porque aquela música é a minha experiência com Deus na arte, a experiência de alguém que sai para semear, que usa a mão de Deus como um semeador, que espalha as sementes de Deus, né? E vendo isso, só me dá um sentimento de gratidão, né? Gratidão de onde eu vim, gratidão pelo carisma que me conquista todos os dias e gratidão por uma arte que era renovada junto ao carisma, de muitas vezes morrer para si mesmo para que o outro seja alcançado. É a semente que ela morre para si mesma para virar caule, para virar raiz, para virar planta, né? E esse é meu sentimento hoje como consagrado, de gratidão, Senhor, pelo carisma que Ele me deu, pela arte que Ele esqueceu dentro de mim e pela minha origem, né? De uma paróquia, muitas vezes de uma forma romântica, também musical, né? Que é uma música, a semente, só existiu ali. E 10 anos depois eu usei no encontro de jovens no qual tive o prazer de apresentar, ser apresentador. E devo confessar que ali eu já era Shalom e eu não sabia, né? Foi um encontro simples, no colégio aqui perto de casa, onde o título se chama Mãos que derramam sementes e olhos que veem a Eucaristia. Só que eu já era Shalom ali e não sequer desconfiava, pois foram encontros simples, com MPB,
o povo saindo da capela depois de rezar, cantando o sol do Jota Quest, né? Ei, dor, não te escuto mais. E ali, numa simplicidade, Deus já me colocava como Shalom. E hoje eu tenho irmãos de comunidade que são daquela época, que eram da mesma paróquia, e que a gente olha um para o outro e hoje dá muita risada. Pois a gente era escolhido de Deus, e ao encontrar o carisma, a identificação foi imediata. Mas por quê? Porque lá atrás teve uma paróquia que nos colocou para frente. Acho que respondi, né? Não viajei muito, não. Então, meu irmão, tu já tem, né, uns bons anos aí de carreira, né? Uns bons anos também de comunidade, né? Quanto ao ministério, assim, né? Teve algum ministério, né? Quando a gente fala de serviço, a gente fala dos nossos ministérios, né? Quanto comunidade. Qual foi o ministério, assim, né? Ou até mesmo dentro das artes, que você olhou assim e disse, meu Deus, né? Eu não tenho nada a ver com isso. E foi se descobrindo, né? E uma segunda pergunta com certeza você já se apresentou em vários palcos, né? Quanto artista católico, né? Existe algum palco ainda que você deseja apresentar? Você ainda tem um sonho de pôr e estar em uma peça? Caramba, essa daí... Essa foi digna. Foi na segunda rodada, essa foi digna. Fazendo escola, irmão, fazendo escola, tô aprendendo. Faz de novo aí. Segunda rodada, ó. Foi digna a pergunta, viu? E ainda fez uma dupla. Meu Deus, tô criando um monstro. Acho que cada ministério que a gente serve é um momento que Deus separa para a gente se descobrir, né? Muitas vezes, a gente, principalmente nessa época de pandemia, a gente ouve muitas pessoas falarem de se reinventarem. Eu preciso me reinventar nessa pandemia. Sei lá o quê, sei lá o quê. E fazendo esse comparativo, né, o que me surpreendeu muito foi quando eu fui para a livraria, que eu tive de novo aquele contato com o meu lado mais nerd, né, em virtude dos livros, né, aquela coisa assim de estar no meio dos livros e gostar de estar lá. E hoje, no oração e aconselhamento, eu estou me redescobrindo, né? Assim como no primeiro bloco eu falei do recomeço, né, dentro do palco, quando mexidos, fui para a paróquia, catei o microfone e vamos começar tudo de novo. Hoje, de uma forma mais particular, Deus me revela um Ricardo mais maduro, mais formador, né? Usando o contraponto dos quadrinhos, que eu não posso deixar, né? Eu me sinto muitas vezes o Homem-Aranha no meio do Gen 13. É uma série de revistinhas e quadrinhos do Homem-Aranha sendo tutor de uma galera mais jovem. Então, que era chamado de geração 13, Gen 13. Imagino que é o Homem-Aranha ensinando a galera mais jovem. Imagina. Melhor ficar só no imaginário mesmo. Não, que tem a revistinha, quiser, hoje em dia, dá o Google e manda ver. Né? E perceber, né? Ter a maturidade hoje, muitas vezes, de perceber que o tempo passou, você é uma pessoa totalmente já vivida, mas você hoje a chave virou. Você passa a ensinar, você passa a ser, passa a contemplar. E é uma experiência que eu vivo muito no Acamps, quando eu estou servindo no Acamps, no qual você vê como eles entram, o processo e como eles saem. Né? Assim como, não posso negar, seria injusto se negar. Quando eu fiz meu FSJC, meu encontro
com Cristo, isso na década de 90, foi um processo de jovem, de servindo jovem, evangelizando jovem naquela época. E muitas vezes, eu não me canso de dizer quantas vezes eu virei à noite no colégio, com tiroteio comendo, para evangelizar, né, para restaurar famílias. Tive que usar da minha arte para, no final do encontro, tinha uma parte lá chamada Conversa com Cristo, que a menina vai como se estivesse conversando com Cristo e eu seminu ali magrelo, era todo magro, só pele e osso, ali de Cristo, né? O tempo muda, né, irmão? Passa. Muda, a gente fica velho, para quem vai nascendo. E ela conversando com Cristo, ela me tirava da cruz. Eu era arrastado até o meio deles, eram mais ou menos volta de 150 a 200 jovens. E eu gritava bem alto: Pai, eis aqui os seus filhos. Olhava para cima e dizia: Meu pai. Olhava para eles: Filhos, eis aqui os seus pais. Aí os pais chegavam, então a comoção era geral, né? Aquele momento, comoção, aquela coisa de, depois de 2 dias de encontro, de retiro, de uma experiência com Deus, os pais vinham buscar. Então era aquele momento de reencontro. E hoje no Acampus eu sinto a mesma sensação de... Tenho que tomar cuidado para não mencionar. De estar sendo usado diretamente pelas mãos do Senhor. Né? Hoje o Acampus, de uma forma particular, né, é esse encontro, né, é esse rememorar de jovem que evangeliza jovem, de você servir muitas vezes escondido lavando o banheiro, de você estar querendo cantar, mas você ter que limpar o banheiro, ter que estar na cozinha, mas está intercedendo por aqueles jovens que estão lá fazendo a campus a terem um encontro com Deus, um encontro com o amado das nossas almas, né? Então hoje a minha sensação é essa, né? E enquanto a segunda pergunta que eu não esqueci dos palcos, né? Eu acho que sempre tem, assim, humanamente falando, sempre tem aquele palco. Eu já tive em grandes, pequenos, minúsculos até, palcos. Né? Já apresentei para orfanato, já apresentei para asilo, já quase fui parar em outro estado, porque a gente tinha perdido o caminho, né? Nessas viagens do Malac. Já apresentei em alguns palcos da Canção Nova, né? Época de Canção Nova, Tenda, né? Quase matei o Padre Léo antes do tempo, no Tenda, né? A PHN do Dunga contra a Maré, da época do Thiago Tomé contra a Maré, né? E passei, né? E hoje eu contemplo essa nova geração de artistas que nasce como artista católico, né? É a hora muitas vezes de você parar o ativismo e começar a dar espaço, porque seria muito egoísmo da minha parte falar eu quero apresentar para o resto do mundo, quando já tem uma geração nascendo, já nasceu e já apresenta. Então hoje é onde Deus mandar. Assim, humanamente falando, eu já tive o desejo de apresentar em Roma, eu já tive o desejo de apresentar para o Papa, né? Aquela coisa assim, né? Quem sabe um dia fazer o Papa rir, né? Mas hoje, contemplando, né, sabendo que a gente não é mais tão magrinho, que os branquinhos já estão vindo, eu me contento para onde Deus mandar. Para onde Deus mandar,
a gente vai. É isso. Meu irmão, eu tenho. Vou tomar uma água porque eu quase chorei dessa vez. Toma aí, meu irmão. Eu tenho muito gravado na minha memória. Eu vi lágrimas, viu? Flashback. Efeito flashback. Eu já pensei na trilha sonora aqui. Mas eu tenho muito gravado na minha memória quando a gente se conheceu, aquela sketch que você fez. Foi de uma criatividade, assim, admirável. Foi dali que acho que a gente se aproximou, que eu fui querer saber quem que era aquele cara, e aí a gente começou a conversar, e dali a gente conversou reciclagem inteira, e lá se vão alguns anos que a gente vem fazendo isso. Uhum. Não paramos. Mas o que eu tenho aqui não é muito uma pergunta, não, cara. Mas eu queria que você dissesse um pouquinho de você, né? Das suas inspirações, de como você se percebe artista, como esse sentimento de se perceber artista, como isso funciona dentro de você. Não no sentido de pergunta, sabe? Aquela resposta. Que você comentasse pra gente como que é essa consciência, né, de um artista que evangeliza, de que recebeu de Deus esse dom. Né? Conversa aí com a gente um pouquinho sobre isso. Eu vou começar falando daquela enquete, que aquela enquete foi um período muito turbulento, e naquela reciclagem eu fiz as pazes com Deus através daquela enquete. Né? Eu era noivo na época, eu estava para casar, e eu tinha ganhado o papel de Francisco de Assis, num musical poético chamado Giovanni. E Giovanni, italiano, é jovem, né? E justamente naquela época eu chutei o balde com o grupo. Tava para casar, tudo, tal. Então foi aquela época que eu chutei o balde, não ganhou o papel principal, mas não quer fazer, né? Dei ataque mesmo, fui estrelinha mesmo, né? Reconheço, e saí do grupo. Na época eu saí do grupo. Estava preparando as coisas do casamento. Desígnios de Deus. Algumas coisas aconteceram que resultaram de uma forma muito trágica até, no fim do meu noivado na época. Mas isso é assunto para um outro vídeo. E eu passei a ficar sem a arte, sem a pessoa que eu queria casar. Na época eu fazia curso técnico no Guaraci Silveira, Pinheiros, e fazia estágio em Taboão da Serra. Né? E de uma hora para outra eu me vi sem nada. Acabou o estágio, acabou o noivado, e tarará, acabou o ministério, não tinha mais nada. E o processo que Deus me usou comigo através do Giovanni foi o processo que resultou naquela enquete. Né, eu estava em casa chorando minhas pitangas, né, no maior baixo astral, amarrando meu bode. Aquele momento bim que você olha no teto, fala por quê? Né? Aquele momento de autolamentação. E minha mãe limpando a estante, que é aquela estante que tinha aqui no fundo, que eu acabei destruindo, era aquela estante. A minha mãe limpando a estante, ela bate o bumbum no som. E começa a tocar a música da Adriana. Né? CD antigo da Adriana. Sou o Senhor teu Deus, eu te quero, filho amado, não olhe para os erros teus, eu te quero do meu lado.
Aí eu lembrei que era texto Era um texto, era uma parte do texto. Aí deu aquele choque, né? Tive aquele choque. Fiquei com vergonha de chorar pra minha mãe e fui chorar no banheiro. A história de chorar no banheiro não é de hoje. Aí passou-se o quê? 1 mês, 2 meses. Aí eu estava fazendo meu TCC, né? Também sou formado em design pelo Guaraci Silveira, design de mobiliário. Art Nouveau, Art Deco, Bauhaus, né? Essa coisa toda. Agora eu já sei de onde veio o francês dele. Né? Estudante de mobiliário. E ali eu estava fazendo alguma coisa do meu TCC e de repente me veio um número na cabeça. Número de telefone. Na época que não era nem celular, era ficha. Na época da ficha ainda. Aí eu saí do Guaraci Silveira, fui pro Orelhão, liguei, peguei a fichinha, né? Fazer aquelas malandragens com a ficha. Pegar a fichinha, liguei pra saber de quem era o número. Tinha um número zucrinando na minha cabeça. Aí quando atenderam, casa dos Nakamura, Joana, não, era a tia Josefina, que era a minha coordenadora do teatro na época, Joana Nakamura, uma família de japoneses. Tia Josefina, Joana tá aí? Né? Hoje um beijo, Joana, casado com um grande amigo meu, com o Alex. E ela, Ricardo, estou esperando você. Sábado você já sabe a hora e já sabe o local. Só que quem pensa que eu fui? Não fui. Não fui. Eu estava muito magoado comigo mesmo por chutar o balde. Aí correu mais uma semana. Né? O tiro de misericórdia foi no Farol aqui perto de casa. Tava indo para comprar não lembro o que para minha mãe. Eu tô atravessando a Avenida M. Boimirim e me aparece o Milton com a Bruna no colo, recém-nascida. Hoje ela já é uma adolescente. Né? O detalhe, eu conheci o Milton, a gente brigando no colégio, porrada, sexta A contra sexta B. Esse nível, assim. Era nesse nível de amizade. Suave, irmão. Quem nunca? Quem nunca? Então, é aqueles parça de antigamente. Aí ele me levou para a sacristia da paróquia. Senta. Segura a Bruna. Aí eu fui segurar na Bruna, né? Segurei na Bruna. Ele pegou outra cadeira, olhou bem nos meus olhos e falou: qual é a desculpa que você vai inventar? Porque eu conheço todas as suas desculpas. Por que você não volta? Você tá com vergonha? Aí ele ainda foi chantagista. Falou: olha, daqui a um tempo eu não vou ter condições, porque eu já tô com uma filha. Mas dá para você segurar até minha filha ficar adolescente e assumir o grupo? Aí veio a pancada, né, filho? Falei, tá bom. Isso no sábado. E você vem hoje à tarde? Não, não vou não. Tenho coisa para fazer em casa. Eu ia pro cinema com a minha mãe, com os meus pais na época. E meus pais viviam brigando comigo porque eu passava mais tempo fora de casa do que dentro de casa, né? Porque essa vida artística a gente fica mais fora do que dentro. E foi quando saiu aquele filme do Padre Marcelo, Mãe do Filho de Deus. A gente foi pro cinema, eu, meu pai e minha mãe. Meu pai era vivo na época, hoje já é falecido. Quando a gente chegou em casa, minha mãe, Ricardo, vem pro quarto. Eu pensando que já era bronca, né? Falei, meu Deus do céu, lá vem bronca. O que foi que eu fiz dessa vez? Aí a minha mãe, ela rezou. Eu tenho que tomar cuidado para não emocionar de novo. Ela falou, ajoelha, porque eu sou maior que ela, né? Ela é baixinha. Aí eu falei, o soco vai ser forte, porque ela pediu para ajoelhar. Eu ainda pensando, né? Vai vir pancada. Aí ela fez o sinal da cruz na minha testa.
Ele falou, vai. Ela sempre brigou comigo, porque eu mais dava importância para as coisas da paróquia, para a arte, do que para os de casa. Só que a experiência, depois ela contou, né, que ela teve com o filme do Padre Marcelo, ela me viu fazendo o papel de Cristo. E, de fato, 2 anos depois, eu estava na Via Sacra fazendo Cristo, né? Tinha colocado até aplique para fazer. E, dali eu tive aquela coisa de, tá bom, senhor, o senhor está me enviando. Aí sim, eu voltei pro Ministério de Teatro. Quando eu voltei, a Joana Nakamura, ela pediu para contar e eu contei todo o processo. Aí foi quando ela falou que eu fui mais malaque fora do que eles ali dentro. E a partir dali começou uma nova etapa no ministério, né? E o Giovanni foi aquela peça que eu nunca apresentei, porque eu havia tido ataque de estrelismo e chutado o balde com todo mundo. Então, naquela reciclagem, foi eu entregando para Deus, teve um significado, porque eu estava me reconciliando com Deus através do Giovanni. Então, no Giovanni canto, dança, poesia. Eu fiz um monólogo, quase um musical monólogo, né? Porque eu fazia os 3. De tanta importância que esse musical tem na minha vida. Eu nunca apresentei até hoje. Né? O texto é da Gilka Rotter, que hoje está em Jaguariúna. E, assim, é muito importante você ter essa sensibilidade com as coisas de Deus. Né? Para quem é artista, para quem exerce alguma arte, seja ela qual for, né? E hoje eu reforço ainda com a vida de oração, né? Tenho dentro da vida de oração comunitária essa sensibilidade de quem Deus escolheu para artista, de não perder, né? De muitas vezes naquilo que é simples, Deus mostra aquilo que é belo. E naquilo que muitas vezes a gente almeja de prêmio, de reconhecimento, se torna nada comparado ao ganhar de uma alma, a uma lágrima de quem tem uma experiência com Deus. É isso. Muito belo. Que aula, hein? Você que é artista, cristão, católico, tá aí. Tá dado o recado. Ricardo, muito obrigado. E nada mais digno ao artista, ao homem dos palcos, do que os merecidos aplausos. Então, para ele, ó. O maior dos artistas. Muito obrigado por partilhar a sua vida, por suportar as nossas perguntas, que eu imagino... Eu na verdade, não imagino, eu sei como você se sente. Mas muito obrigado pela sua disposição, né? Disposição nas respostas, pelo seu coração aberto. Tenho certeza que muitas pessoas vão ser alcançadas de verdade. E isso também é o dom de Deus. Né? Saber que você alcança com a arte, mas que você também alcança com a vida. Deus te abençoe. Esse é o Sem Categoria, gente. Fazendo você rir, fazendo você se emocionar, fazendo você se divertir. Chegamos. Por isso que eu digo para você, curta os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos e ative o sininho das notificações para que mais gente possa ter acesso a esse conteúdo maravilhoso que a gente está disponibilizando para vocês com todo carinho, com todo o amor do nosso coração. Meus irmãos, vamos deixar aquele abraço para os nossos amigos que estão aí do outro lado da telinha. Gente, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Esse foi mais um vídeo do Sem Categoria.
Deus abençoe. Um beijo. Shalom. Shalom.